Há exatamente 30 anos atrás, acontecia aquele que é considerado por muitos um dos casos mais emblemáticos da história da ufologia mundial. Isso mesmo, quem diria, hein? Que o famoso acidente, caso, o ET de Varginha está fazendo hoje 30 anos. E o que nós temos de novidade nesses 30 anos? O caso Varginha ele começa um pouco antes, na verdade ele começa uma semana antes, tá? Uma semana antes, quando o motorista Carlos de Souza, no dia 13 de janeiro de 1996, afirma ter visto, ele estava viajando de São Paulo para Três Corações, ele estava viajando na Fernão Dias, e ele afirma ter visto uma nave tendo problema. Ele pensou no começo que aquilo lá era um dirigível, mas depois ele viu que tinha um rasgo e tudo mais, ele acompanhou aquela nave, a tal da nave em forma ali de charuto, né, que o pessoal começou a falar. Essa nave caiu, ele foi atrás do ponto de queda. Quando ele estava lá, chegaram os militares, pediram para ele sair e tudo mais. Ele chegou, diz ele, né? Tudo isso diz relato. Ele pegou o material da nave na mão, amassou o material, quando ele soltou, o material voltou à sua forma original. Tudo isso aí ele conta em vários depoimentos, né, testemunho, né, que ele deu ao longo desses 30 anos. Ele saiu dali daquele local, ele saiu desesperado pelo que ele tinha visto, ele parou num posto de gasolina, e quando ele estava tomando café, chegaram dois homens, né, vestidos de terno, tal, não sei o quê, e falando o nome dele, falando o nome da esposa dele, da filha, da família dele e tudo mais, e falando assim para ele: você não viu nada, não aconteceu nada. Bem, só aqui nós já temos vários elementos, né, para discutir. Dentro da ufologia, existe um negócio chamado Men in Black Syndrome, que é a síndrome dos homens de preto. Várias e várias pessoas pelo mundo relatam que, após terem visto coisa estranha no céu, ou seres, ou coisa do tipo, elas foram visitadas por pessoas vestidas em terno preto, que chegam num carro preto e que começam a ameaçar e tudo mais. Não é à toa que teve o filme, né, Men in Black, que os dois estão vestidos naquele terno. Aquilo lá é totalmente, vamos dizer assim, baseado em fatos. É que é baseado dentro dos casos da ufologia. Isso é estudado muito dentro da ufologia, chamado Men in Black Syndrome, tá? A síndrome dos homens de preto, que esses ditos, né, contactados acabam recebendo essa visita. Muito bem. Passado ali dia 13 de janeiro, a gente vai para o dia 20 de janeiro. No dia 20 de janeiro, o que acontece? A primeira coisa que acontece é que o casal que morava, né, ali numa fazenda próximo a Varginha, a Oralina e o Eurico de Freitas, eles acordam ali meio de madrugada com os bichos ali da fazenda meio agitados. E quando eles vão ver, eles veem uma nave no céu da mesma coisa, né, na forma de um charuto, tal, não sei o que e tudo mais. E ali no dia 20, então, começa uma série de acontecimentos, tá? Nós temos ali o acontecimento da criatura, vamos chamar assim, da criatura, que ela acaba sendo apedrejada em um dos bairros de Varginha. Temos a criatura que é atropelada pelos policiais. Nós temos a criatura que é avistada pelas 3 meninas ali, 2 irmãs e uma colega delas, quando elas estavam ali passando, fazendo um atalho para voltar para casa. Elas viram alguma coisa estranha, e a descrição desta criatura é que era algo baixo, marrom, que tinha os olhos vermelhos e que tinha 3 calombos na cabeça. Foi isso que foi descrito aí pelas testemunhas. E o que a gente tem é basicamente isso, né? Então a gente tem essas criaturas que foram vistas aí em determinados pontos. Algumas delas, ou pelo menos uma, foi levada para o famoso Hospital Regional de Varginha, onde ela foi submetida ali a uma cirurgia, onde ela foi filmada, e depois ela é levada pelo Exército para Campinas, onde no aeroporto de Viracopos tinha um avião da Força Aérea Americana. Essa criatura foi colocada dentro desse avião e levada para os Estados Unidos. Isso aí, digamos assim, seria um resumão
né, do que é dito sobre o caso Varginha. O que aconteceu de mais novo e mais recente em toda essa história de Varginha? O que aconteceu foi o seguinte: por que tudo isso voltou a ter tanta atenção assim? A criatura que estava lá no hospital regional, ela passou por uma intervenção. Existe, né, de novo, existe o relato de que tudo isso foi filmado. Então, existe a famosa fita, que a galera brinca, né, na zoeira. Ah, cadê a fita? Onde que tá a fita e tal, não sei o quê. Será que existe essa fita? Ninguém sabe. Dizem que existe uma fita que gravou isso. E da onde que vem, né? Até para quem fala na zoeira da história da fita, da onde que vem a história da fita? Muito bem. Em 2022, 2023 ali, um médico chamado Ítalo Venturelli, ele apareceu na história de Varginha falando o seguinte: o que ele falou originalmente foi o seguinte: eu cheguei no hospital regional, um colega meu me mostrou uma filmagem de um ser, de uma criatura estava ali deitada na maca e tudo mais e não sei o quê. Isso, ele tinha falado isso originalmente. É daí que surge a tal da fita, porque se foi filmado tem que ter essa fita, porque esse cara não viu isso do lugar nenhum. E essa fita até hoje não apareceu. E o Ítalo Venturelli, ele passou por um problema de saúde muito sério, ele teve um infarto, tal, não sei o quê. Quando ele voltou, né, desse problema de saúde, tudo isso é ele que diz, tá? Ele disse que ele prometeu para ele mesmo que ele tinha que falar a verdade. E aí ele veio com outro relato. Ele falou o seguinte, que ele chegou lá, ele viu, o colega dele mostrou a filmagem para ele, e ele falou assim: mas cadê a criatura? E o colega dele apontou para a criatura estava deitada na cama, e ele foi lá, ele teve uma interação com ela, a criatura olhou para fora, olhou para ele, olhou para fora de novo e tal, e ele fala que ele viu o semblante da criatura, que a criatura parecia entender o que estava acontecendo, que estava todo mundo ali querendo ajudar ela, tal, não sei o quê. O que a gente tem de mais novo, tá, no caso de Varginha, é esse relato, tá, do Ítalo Venturelli, que era um relato que até então ele não tinha acontecido, ele não tinha sido exposto para lugar nenhum. De novo, é só um relato. Aí que o pessoal começa a tal da brincadeira, que também não é uma brincadeira, né? Porque é o seguinte: se isso foi filmado, e se ele viu esta filmagem, existe essa fita. Ou não existe essa fita? Cadê esta fita? Ninguém sabe. Muita gente diz que muita gente já chegou perto da fita. Dizem que até eu já cheguei perto da fita, olha só. Dizem que o Edson Boaventura já chegou perto da fita, o Schwarza já chegou perto da fita. Só que ninguém nunca apareceu com essa fita nunca apareceu. O próprio James Fox, esse documentarista norte-americano, ele chegou a oferecer $200 mil na época para quem entregasse para ele a fita com a filmagem. O dia que essa fita aparecer, se é que ela vai aparecer, e ali ter uma filmagem mesmo de uma criatura e você comprovar, aí sim, né, você comprova que o negócio é verdade, que caiu ali, que tinha uma criatura mesmo sendo atendida no hospital regional de Varginha. Mas até então a gente não tem nada concreto, a gente não tem nenhuma evidência inequívoca, nenhuma coisa. Tudo, lembrando, todo o caso de Varginha, ele é baseado em relatos, em testemunhos que, como diz o próprio Birajara, são relatos que não acabam não se sustentando.